Olá pessoal, vamos começar mais um episódio do Saber Infinito, uma live aqui pela Casa do Saber, no podcast da Casa do Saber Rio. Vou colocar o tema aqui para vocês. Escrevendo o tema aqui da nossa live. Sejam bem-vindos. O Fismo já solicitou. Pessoal, sejam bem-vindos. Vamos falar sobre investimentos mais uma vez. Oi, Rodrigo. Oi, Breno. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Obrigado aí por aceitar nosso convite para fazer essa live. Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui com vocês. Tá bom, vamos direto ao ponto aqui. O pessoal está entrando, pedir para vocês convidarem os amigos para assistir a live. Essa vai ser mais uma live sobre investimentos, só que uma live bem específica, né? A gente vai falar sobre investimento em empresas não listadas em bolsa. Então, acho que a gente eu vou falar com o Rodrigo Fisman, que é sócio fundador da Solum Participações, e vai conseguir dar uma opinião bem especializada aí para a gente. Vocês podem enviar dúvidas, qualquer questão a gente vai trazer também para discutir. Então, Rodrigo, acho que para a gente começar, valia falar um pouco sobre essas particularidades, né? De qual é a grande diferença de empresas que não são listadas em bolsa. Perfeito, com certeza. Acho que vou explicar o que é, mas é importante a gente dar alguns passinhos para trás sobre uma ótica macro de investimentos. Eu sei que você tem feito algumas lives aqui sobre investimentos de forma mais ampla, né, e outros tipos de ativo, mas fato é que investir numa empresa não listada na Bolsa de Valores é o que a gente chama de investir numa empresa de capital fechado, né? E às vezes traz alguma confusão, porque em inglês a terminologia disso é o private equity ou o venture capital, que é um subsegmento do private equity. Venture capital ficou muito conhecido nos últimos anos, aí, principalmente por causa do boom das startups, e teve muito na mídia esse tipo de investimento. Fato é que os dois são considerados investimentos em empresas de capital fechado, né? Esse tipo de investimento ele não é tão difundido, nem tão conhecido aqui no Brasil. E uma das razões para isso acontecer é que a gente tem um histórico de taxa de juros alta durante muitos anos, né? A gente viveu aí diversas décadas de inflação, dentre outras coisas, para se controlar a inflação ali na década de 90, com o Plano Real, a gente teve o aumento da taxa de juros, e a partir dali você teve sempre a taxa de juros como um dos mecanismos, né, para se trabalhar controle de inflação no Brasil, e a gente viveu com juros altos durante muito tempo. Em economias mais desenvolvidas, como o caso dos Estados Unidos, Europa, Japão, que já vivem com juros baixos há muito mais tempo do que a gente, né? Esse cenário de juros de 2% ao ano é algo completamente novo para a gente aqui no Brasil, e de juro real potencialmente negativo, dependendo de onde você está aplicando o seu dinheiro, né? E acho que é importante deixar claro para todo mundo que está assistindo a gente, né? Quando a gente fala de juros, taxa Selic, juros básicos da economia de 2% ao ano, é o juros nominal. A gente não está descontando a inflação, mas você precisa fazer a conta descontando a inflação no período. Se a inflação for maior do que 2%, que é o juros nominal, você está perdendo dinheiro no final do dia, né? Então, esse cenário é novo para a gente. Nas economias mais desenvolvidas, que já vivem com isso há muito tempo, esse tipo de investimento em empresas de capital fechado é muito mais comum, já faz parte do portfólio de investimentos dos investidores de forma geral, desde os investidores institucionais, grandes investidores, até os investidores pessoa física, investidor menor, tradicional, enfim. E, basicamente, né, o porquê que isso, então, não era tão comum aqui no Brasil? Investir em empresas de capital fechado tem muito menos liquidez. Diferente da Bolsa de Valores, que você entra lá, comprei uma ação de Magazine Luiza
E eu quero vender amanhã. Tem liquidez? Você vende? Você vai vender no preço que estiver sendo negociado naquele momento, mas de forma geral você vai conseguir liquidez. Numa empresa de capital fechado, não. É o equivalente a se você, eventualmente, algum amigo teu vira e fala, pô, Breno, eu vou abrir um restaurante, você quer virar meu sócio, quer investir aqui no negócio comigo? Não vai ter liquidez, é uma empresa de capital fechado, né? Então, esse é um pouco do paralelo e esse é uma das razões pelas quais não era um investimento tão comum, dado o cenário que a gente tinha de juro alto. Basicamente, juro alto e alta liquidez, né, porque a taxa básica de juros de economia estando alta, os títulos públicos com muita liquidez, você não precisa fazer muita coisa. Eu brincava em dezembro 15, eu ainda estava na XP, eu brincava com alguns clientes e falava assim, olha, se você tem R$ 1 milhão e 2 filhos, e você quer deixar 1 milhão para cada filho, você compra uma NTNB, uma nota do Tesouro Nacional 50, que ela está te pagando IPCA mais 7%, daqui a 10 anos vai ter 1 milhão para cada filho em termos reais. Você faz isso e vai para a praia, não precisa fazer mais nada, se preocupar com nada, enfim. Isso acabou, né? Essa dinâmica não existe mais. Então você tinha alto rendimento com alta liquidez. Esse mundo acabou e aí as empresas de capital fechado começam a fazer sentido ter no portfólio, porque por mais que você tenha menor liquidez, a expectativa de retorno ela é maior do que as outras classes de ativo, inclusive do que a Bolsa de Valores. Tá? Você tem visto uma busca do investidor, então, pessoa física, por esse tipo de investimento? Vocês têm sido procurados por esse tipo de investidor? Como é que você tem visto essa mudança de hábito aí durante a pandemia, né, do hábito de investimento desse Perfeito. investidor? Bastante, mas assim, não é que existe uma demanda do investidor por esse tipo. Existe um desconforto do investidor de o que eu vou fazer com o dinheiro. Não dá mais para ficar aqui na renda fixa, o multimercado que paga 130 do CDI, 150 do CDI já não é mais parâmetro. Falar em percentual do CDI hoje em dia não faz sentido, né? E a Bolsa, muitos desses investidores já foram para a Bolsa. Bom, já aloquei aqui, eu estou com 30% em Bolsa, 20%, 15%, dependendo do perfil de cada um, às vezes mais. Agora, o que eu vou fazer além disso? Né? E aí começa esse desconforto. Então, a gente tem ativamente, trabalha com um processo de educação dos investidores para esse tema. Né? Eu comecei, tanto no meu Instagram pessoal, no da Solon, a gente tem muito material gratuito disponível, vídeo, e-books, entre outros materiais. E a gente acabou lançando, alguns meses atrás, um curso chamado Além da Bolsa, exatamente para falar, olha, vamos aqui além das empresas de capital aberto, né, do que está na Bolsa de Valores, para olhar essas empresas de capital fechado. E a gente teve uma demanda muito grande de investidores querendo entender mais sobre isso e a consequência depois para aqueles investidores que tinham perfil, tem a sua reserva de emergência já constituída, então ele tem um capital além da reserva de emergência para poder diversificar, aí sim esses investidores demandaram investimento e começaram a colocar um pé nesse mercado. E quais dicas você daria, ou quais seriam as principais questões que a pessoa deveria atentar, além de fazer o curso, né? Mas se a gente fosse dar algumas dicas aqui para as pessoas até se interessarem por aprofundar essa questão, certeza. Quais são as principais questões que a pessoa tem que se preocupar ou nesse tipo de investimento? Perfeito. Simplificando, existem 3 formas de você investir numa empresa de capital fechado. Tá? Existe uma forma 100% direta, que aí é o caso da brincadeira que eu fiz aqui do teu amigo que vai abrir o restaurante, que é o investidor analisando sozinho uma oportunidade de investimento não regulada, né, de um terceiro que está oferecendo de forma privada aquele negócio para ele investir. E aí, nesse caso, é muito importante uma análise. Como é que os investidores profissionais analisam esse tipo de negócio, né? A gente vai analisar mercado, para entender se o tamanho de mercado faz sentido, a gente vai analisar concorrência, a gente vai analisar regulação, quais os impactos que a regulação pode ter ali, enfim. Então, tem todo um passo a passo de análise mercadológica
antes de chegar na companhia efetivamente. E aí, quando a gente chega na companhia, além de analisar toda a parte financeira, fazer o cálculo, projeções da companhia para o futuro, para chegar no valor que a gente acredita que a companhia tenha no momento presente, além disso, é muito importante avaliar quem está por trás do negócio, quem são os empresários, os empreendedores que estão ali no dia a dia, tocando o negócio, o porquê que eles fazem aquilo, quais são os incentivos que eles têm para estarem ali. E aí, só para dar um exemplo de quão importante é isso para não só esse tipo de negócio, para qualquer empresa, isso vale para empresas de capital aberto também. A gente, para decidir investir num negócio, a gente tem um processo que é uma condição eu entrevistar todos os funcionários da empresa. Empresas até 50 funcionários, a gente faz todo mundo. Acima de 50 a gente vai fazer ali aleatório, enfim, mas desde o principal sócio até o porteiro, o zelador, a copeira, enfim. E qual é o objetivo disso? Você entender assim, que as empresas sempre são feitas por pessoas. Óbvio, você pode ter determinadas empresas que vai ter uma tecnologia específica, mas no final do dia é gente, né? Então, é muito importante entender quem está por trás dos negócios nesse processo decisório. E por último, Breno, falando desse modelo 100% direto, né? É muito importante você se assessorar em termos jurídicos num processo de investimento direto, porque existem vários detalhes societários para se proteger, entre outros aspectos, que não é trivial. Tá? Portanto, que a maioria dos investidores, que não são investidores profissionais, não seguem necessariamente esse caminho, né? E aí, quais são os outros caminhos? Existe um caminho que é o que a gente chama de forma indireta, por meio de um gestor. Você vai investir, na verdade, num fundo de empresas que compra empresas de capital fechado. Igual eu posso comprar um fundo de ações, né? Eu posso, então, comprar cotas de um fundo de investimento em participações, que são os fundos, o veículo de investimento para se comprar empresas de capital fechado. E aí existem alguns, são os chamados fundos de private equity, né? Existem alguns fundos disponíveis no mercado. A verdade é que a grande maioria desses fundos tem um mínimo de investimento muito alto. E eles ainda são, no Brasil, disponíveis apenas para o investidor qualificado, que é aquele que tem mais de R$1 milhão em investimentos financeiros. Mas um ponto interessante, dado esse cenário que a gente está, né, para mostrar como esse tema está em voga, a própria CVM, né, que é o regulador do mercado, lançou uma pesquisa, acho que uma semana, 10 dias atrás, para os investidores, perguntando se, uma pesquisa aberta, se as pessoas conhecem empresas de capital fechado, fundos de participações, se já investiram, se gostariam de investir. Para nosso entendimento é que eles estão com a visão de eventualmente mudar a norma e permitir que um grupo mais amplo de investidores possa acessar esse tipo de fundo. Tá? Então, quem estiver acessando seria super legal. Quanto mais gente responder a pesquisa, é melhor para o desenvolvimento do mercado. Então, uma forma é isso, a maneira indireta, você ir por um gestor, e aí a análise do investidor deve ser muito mais sob a ótica do gestor. Quem é que vai estar gerindo o meu capital? Quem é que vai estar escolhendo qual empresa comprar, que momento é bom para vender, qual é a atuação que ele tem com a companhia? Então, é muito mais analisar o gestor e a tese daquele gestor, né? Quais são as premissas de investimento que ele tem, e não necessariamente só as companhias que ele está investindo. E existe um meio do caminho entre investir num fundo e investir diretamente sozinho, que é por meio de plataformas de investimento em empresas de capital fechado. Tá? A gente tem no Grupo Solon o propósito de democratizar o acesso, né, para o investidor comum a esse tipo de empresa. A gente lançou essa semana a nossa plataforma para esse tipo de empresa. E qual é a diferença? Que na plataforma, por exemplo, toda essa parte jurídica, a plataforma, ela organiza isso para os investidores. Né? Ela traz a empresa, ela organiza toda a parte jurídica. Então, quando o investidor
vai avaliar o investimento naquela companhia especificamente, né? Não tem um gestor, como é o caso do fundo, mas ele vai olhar ali para analisar o caso específico de investimento, ele já vai ter um contrato de investimento feito dentro de determinados padrões. Essas plataformas são reguladas pela CVM também, tá? Então existe toda uma regulação por trás para dar uma segurança para o investidor. E aí você vai ter todo o padrão de documentos, mas ainda assim é muito importante o investidor não só analisar os dados de mercado que estão disponíveis ali nas plataformas sobre a empresa específica, os números financeiros, as projeções futuras e também todos os aspectos, como eu comentei, quem está por trás, quem é o empreendedor do negócio, qual é o mercado que ele está inserido, entre outros aspectos, para que ele se sinta confortável com aquele investimento. E a plataforma ela não faz uma análise, né? Ela dá transparência a esses dados ou ela também entra num nível mais profundo de fazer uma análise, fazer recomendações? Perfeito. Vamos lá. A plataforma, aí, óbvio, cada plataforma tem um perfil específico de atuação, obviamente, mas a plataforma, ela minimamente tem que diligenciar a companhia que ela está distribuindo, né? Ela tem um dever fiduciário ali de minimamente selecionar a companhia que ela vai estar disponibilizando para os investidores. Tá? Mas não é uma análise como necessariamente a de um gestor. São perfis diferentes. Né? Talvez a comparação que eu faça com o que a maior parte dos investidores costumam ouvir, a gente no mercado usa termos, gosta muito de termos em inglês, né? Para variar. Então, o mundo de gestores é conhecido dentro do mercado como o mundo de buy side, que são aqueles posicionados na ponta da compra, né? Eles estão analisando com o capital ali dos seus fundos para comprar os ativos. O mundo de plataformas, distribuição de investimentos, ele é chamado no mercado como sell side. Então, uma plataforma como essa, ela tem muito mais uma posição sell-side. Ela estruturou ali, tem uma operação que ela está oferecendo, mas a tomada de decisão é do investidor final, seja ele uma pessoa física ou não. Ela tem, obviamente, alguma análise, alguma diligência por trás para estar oferecendo aquele negócio, mas são posições e incentivos diferentes, né, no mercado. Tá. E nesse tipo de investimento através da plataforma, né, você falou que é um meio do caminho entre o investimento direto e o investimento através dos fundos, né, com o gestor. O investidor também precisa ser qualificado? Ele também tem que ter mais de 1 milhão? Não. Aí nesse caso não. O investidor tem limitação de quanto ele pode investir. Se ele for qualificado, ele não tem limitação, mas se ele não for qualificado, ele vai ter uma limitação de acordo com a renda. Ele pode investir até R$10 mil por ano, tá, nas plataformas, ou 10%, se não me engano, 10% da renda que ele tem por ano até R$1 milhão. Se ele passa de R$1 milhão, ele já vira um investidor qualificado e aí, portanto, ele está livre para investir o valor que ele quiser. Um ponto que eu esqueci de comentar, Breno, é que nas plataformas existe a figura do investidor líder. Ele não é um gestor, mas também no meio do caminho entre a plataforma só apresentar, né, empacotar ali a empresa de capital fechado para investir, existe a figura do investidor líder, que sim tem um papel de estar atuando junto à companhia, de ter selecionado a companhia, e ele tem um alinhamento, porque é exigido que ele invista pelo menos 5% do valor mínimo que está sendo captado por aquela empresa na plataforma. Então, o investidor líder está botando o dinheiro dele, minimamente se entende que ele analisou o negócio, né, passou ali pelo crivo daquele investidor líder. Tá. E você tem visto uma demanda, a plataforma de vocês surgiu agora, né, mas você tem visto uma movimentação nesse sentido, um interesse maior, como você falou, tem um desconforto, né, mas tem sentido. Exato, exatamente. Não, a demanda tá sendo grande, assim, impressionou positivamente a gente aí no lançamento. A gente abriu a primeira oferta ontem na plataforma e a gente já está com quase 20% da oferta reservada, né, por investidores. É uma oferta de
3 milhões e meio de reais, então é um volume que já para um dia já atingiu um volume interessante e realmente tem movimentado, esse mercado tem estado mais movimentado, né? Importante ressaltar assim, que o posicionamento que a gente como grupo tem é um posicionamento com uma visão de alocação de capital muito importante, assim, muito responsável. Eu e meus sócios aqui no Grupo Solo, a gente foi alocador de capital durante muitos anos. Então, a gente só, seja na plataforma, seja no nosso fundo, a gente olha para companhias, pequenas e médias empresas tradicionais, da economia real tradicional, empresas que geram resultado, que, enfim, já tem ali o seu nível de faturamento, muitas já geram resultado de lucro expressivo, exatamente para diminuir a relação, melhorar a relação risco-retorno, diminuir o risco de quebra da empresa. Porque, e aí a gente olhou uma estatística do IBGE interessante, que é empresas que faturam acima de 5 milhões de reais, tá? Depois de 2 anos de funcionamento, a taxa de mortalidade delas é de 2 a 3%. Então, uma taxa de mortalidade muito baixa. Então, é nesse subspot, digamos assim, que a gente busca se posicionar, porque é a melhor alocação risco-retorno que tem, com um potencial de retorno, uma expectativa. Óbvio que existem riscos, não tenha dúvida, mas é uma expectativa de retorno bastante interessante e é algo, essa classe de ativo, ela faz sentido a gente ter no portfólio. Só para dar uma comparação para você, assim, no mercado, no segmento de private banking no Brasil, tá? Cada banco tem o seu mínimo de investimento para o segmento, mas você vai pegar que, em média, você vai ter ali investidores com pelo menos 3 a 5 milhões de reais em investimentos financeiros, né, nos bancos. A percentual alocado nessa classe de ativo, em empresas de capital fechado, é menos de 1% dos portfólios. É muito pouco, muito pouco. Esse dado é de maio desse ano, se eu não me engano. Nos Estados Unidos, tá, a média dos investidores está próximo de 10%. Em alguns lugares é maior, chega a 15%. Na Europa, você vai ver determinados bancos alocando até 20% do capital. Os fundos patrimoniais americanos, os endowment funds, que são fundos relativamente conhecidos. A gente já ouviu muita história, o fundo de Yale, o fundo de Harvard, que faz investimentos, enfim. Esses fundos chegam a ter 25%, às vezes mais, 30%, em investimentos alternativos, né, que engloba essa classe de private equity, venture capital, ou seja, empresas de capital fechado. Tá, e olhando para o lado da empresa, né, tem algum motivo específico? As empresas que são de capital fechado, elas enxergam alguma vantagem em não ir para a Bolsa? Como você enxerga isso? É um movimento estratégico? Acho que vale também até para as pessoas entenderem essa decisão. Com certeza. O que acontece? Para você hoje listar, abrir capital na Bolsa, você precisa ser uma companhia mais robusta. Assim, os custos para se abrir capital na Bolsa brasileira são muito altos. Então, não é trivial para qualquer empresa, para empresas que faturam 50, 100 milhões, 150 milhões de reais, enfim, abrir capital, diferente de outros países. Tá? Então, por exemplo, no Canadá, a Toronto Stock Exchange tem uma vertical dela, que é a Toronto Stock Exchange Ventures, para empresas pequenas, é o chamado mercado de acesso. Você tem isso nos Estados Unidos, em Londres, Polônia, Austrália, enfim, diversos mercados. Aqui no Brasil, a gente teve a tentativa da Bolsa, da B3, com o Bovespa+, alguns anos atrás, mas não foi algo que se desenvolveu, né? Acabou não se desenvolvendo e a gente não tem um mercado de acesso no Brasil de forma relevante se comparado aos outros países. Então, a maioria das empresas médias, pequenas e médias, elas não conseguem acessar o mercado de capitais. E principalmente as companhias, pequenas e médias empresas tradicionais, da economia real tradicional, que não são startups, elas ficam órfãos nesse cenário. Porque as startups ainda têm os fundos de venture capital que vão investir em empresa, às vezes, sem faturamento, projetos que estão sendo desenvolvidos, ou empresas pequenas. Mas as
empresas da economia real tradicional não têm acesso a capital dessa forma. Então, e a gente acredita muito no desenvolvimento desse mercado nos próximos anos. E você tem visto também uma movimentação do lado das empresas para entrar nessas plataformas, para tentar obter esse investimento? Sim, bastante. E vou te falar que o que ajudou muito, muita gente questionava a gente, poxa, Rodrigo, mas por que um empresário vai aceitar que um investimento que a gente realizou é um investimento no segmento de reprodução humana. A gente tem uma tese de democratizar o tratamento para a reprodução humana no Brasil. E muitas pessoas perguntam, pô, como é que essas empresas, por que essas empresas querem receber, né, um investidor, etc. Enfim. E de forma geral, falando, a gente viu que esse boom de startups, várias empresas recebendo X milhões de investimento, etc., acabou abrindo, e isso foi muito para a mídia, né? Então isso acabou abrindo a cabeça do empresário tradicional. Ele começou a olhar, poxa, peraí, tem gente aqui recebendo sócio na empresa, recebendo investidor. Às vezes o cara ele olha para o lado e fala, pô, esse cara fatura menos do que eu, está recebendo investidor. Pô, aquele recebeu um investidor e cresceu e vendeu. Será que não é interessante isso para mim? E aí as pessoas começam a ler mais, a pesquisar, tendo muito impacto da mídia. Então, isso ajudou muito nesse processo da demanda das empresas por quererem não só receber capital de investidores de forma geral, mas também de se prepararem para isso, de se profissionalizarem, de se organizarem em termos de governança, controles, para poder receber um investidor, porque não é um processo trivial, né? Então, a gente viu sim uma mudança de mindset nesse sentido, né? Os empresários abrindo a cabeça para isso, estando dispostos a receber sócios e investidores. É coisa que culturalmente a gente escuta muito os empresários, não, eu tenho meu negócio aqui, eu não quero ter sócio, putz, sócio é ruim. Né? Então, essa visão veio mudando um pouco ao longo dos últimos anos, e principalmente com cases interessantes, né? Se a gente pega, poxa, a própria XP, que é um case muito emblemático no país, enfim, uma empresa que saiu do zero em 2001 para um IPO na Nasdaq em 2019, e foi um case que foi bastante difundido, né? Então, um case que recebeu sócios investidores, fundos de investimento, etc. Então, isso ajuda a abrir a cabeça do empresário tradicional. E para o investimento nessas empresas, tem também distinção entre ações preferenciais, ordinárias? Tem Pode existir, vai depender caso a caso, né? O investidor, no momento de analisar uma decisão, de tomar uma decisão de investimento, analisando ali as documentações, etc., é muito importante ver se for uma ação preferencial, como preferencialista, quais são os direitos que você tem, né? E quais são as condições que o acionista controlador, ordinarista, que tem os direitos políticos, tem sobre você, né? Isso é muito, muito importante. Além disso, né, se for ação ordinarista, ainda assim, você também tem que se preocupar com isso, porque provavelmente você vai ser um acionista com direito político, mas minoritário. Então, às vezes, mesmo você tendo direito político, sendo minoritário, dependendo do acordo de sócios, você não tem nenhuma voz. Exato. E aí, por isso que eu estava uma vez conversando com um investidor final do ano passado, num almoço em Fortaleza, e ele falou, pô, Rodrigo, eu estou vendo aqui negócio para investir porque tá esse desconforto que eu comentei mais cedo. Ele falou, separei aqui X, estou olhando aqui uns 5 negócios e tal, mas não conheço muito bem. Eu falei, olha, é melhor, ao invés de você fazer sozinho, é melhor você procurar alguma estrutura, seja um fundo, seja uma plataforma, porque minimamente parte do trabalho, digamos assim, você não vai precisar fazer. E não é o teu dia a dia, não é o teu core business, estar ali analisando a empresa, analisando o negócio. Então, estar num ambiente regulado ajuda, inclusive por essas questões. Assim, a própria CVM ela está ali para proteger o investidor
minoritário, investidor pessoa física. Então, tem diversas exigências na regulação para dar algum conforto para o investidor menor que está entrando nessa classe de ativo. Bom, bem interessante, a gente já está se encaminhando para o final mesmo, passou até rápido aí, e realmente é um mundo desconhecido da maioria dos investidores, né? Eu vejo que tem muita coisa a aprender, então acho que você poderia deixar um recado final, talvez reforçar aquela questão do curso, se você quiser indicar também a plataforma, o que você quiser fazer aí, pode ficar à vontade. Legal, legal. Maravilha, obrigado, Breno. Bom, acho que assim é uma tendência, a gente tem falado que assim, é uma tendência que chegou para ficar e é o que a gente chama da segunda onda. A gente está antecipando, tanto com o curso, com as lives, todo o material que a gente está disponibilizando, tentando mostrar para os investidores, de forma geral, essa segunda onda que ela vai chegar. Porque isso, de novo, a gente não está inventando a roda aqui no Brasil, né, sob a ótica do que fazer com juros baixos. A gente está pegando ali, bom, o que aconteceu nos países desenvolvidos quando os juros caiu? Para onde que o investidor foi? O que ele fez? Enfim, então, basicamente, a gente teve lá uma migração primeiro para a Bolsa, como já aconteceu aqui no Brasil, e a segunda tendência foi a migração para Private Equity, Venture Capital, as empresas de capital fechado, né? Então, o que a gente está trazendo olha, isso vai acontecer aqui no Brasil. Vamos se antecipar, vamos aprender sobre isso antes de você estar lendo isso no jornal, olhando no retrovisor, né? Acho que esse é um pouco do que a gente está buscando trazer. E tem o nosso curso, tem a plataforma, o curso é o Além da Bolsa, tem a plataforma Begin, que a gente lançou a plataforma do grupo Solo. Nas nossas mídias sociais, enfim, no meu perfil, tem bastante material de divulgação sobre isso. A gente tem uma oferta já aberta lá para quem quiser acessar, olhar os detalhes da oferta de um case de uma empresa de capital fechado lá na nossa plataforma, e vem muita coisa pela frente por aí. É importante se antecipar e buscar informação, ler, estudar, enfim, para o investidor estar bastante confortável com o que ele vai estar fazendo. Legal, Rodrigo. Bom, muito interessante. A Adriana, diretora da casa, que agradeceu aí a sua participação. Super obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer, um grande prazer estar aqui. Então, esse vídeo vai ficar gravado, vai ficar tanto na nossa plataforma aqui no Instagram, em todos os canais da Casa do Saber Rio, tá? Tem tanto no Spotify, enfim, é só verem nossos canais todos, faz parte do Saber Infinito. E muito obrigado aí pelas suas informações. Eu certamente vou procurar me aprofundar mais nesse assunto aí, que eu achei bem interessante. Muito legal. Super obrigado, Breno. Boa noite, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite. Valeu. Boa noite.